Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira temporada do programa Tech Vision na TV Humana com Anderson Oliveira. Como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem, a gente já está na terceira temporada. E nessa terceira temporada a gente continua com bastantes assuntos inovadores, assuntos relacionados à tecnologia, assuntos relacionados à inovação, ao mercado de trabalho, enfim, assuntos disruptivos, bem na vanguarda da tecnologia, da vanguarda do que a gente espera do mercado nessa inserção de tecnologia que está acontecendo hoje. Né? Anderson Oliveira, e estou com vocês aqui na TV Humana, no programa Tech Vision. Agradeço desde já, vocês estão me acompanhando desde a nossa primeira temporada, e convido vocês a visitar a nossa primeira e segunda temporada no www.tvhumana.com.br/techvision, nas plataformas também no Spotify e no Amazon Music. Vocês procuram lá TechVision e vocês vão adquirir aí, vão gratuitamente nossas temporadas anteriores, a primeira e a segunda temporada. É muito interessante. Vocês podem acompanhar aí com fone de ouvido, versão podcast, e também interagir conosco, tá? No final do programa, a gente coloca os cards e vocês podem entrar em contato conosco, fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim, sugerir pautas, assuntos futuros, e essa sinergia é bem interessante. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa terceira temporada falando de um assunto bem interessante para você, meu amigo empresário, para você que gosta da área de tecnologia, para você que gosta da área de inovação, aquela perguntinha, né? Inovar ou diminuir gastos? Eis a questão. Então, muitas vezes, a gente se depara com situações que os negócios não estão indo tão bem, a gente se depara com situações que a gente tem que criar, a gente se depara com situações que a gente tem que inovar. Então, em tempos desafiadores, muitas empresas se perguntam, né, o que fazer para sobreviver e crescer? Inovar ou cortar custos? Será mesmo que essas escolhas são opostas? Então, é nesse viés que a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é inovar, o que é inovação tecnológica. Isso necessariamente tem que ter gasto. Como é que você sabe que se o seu gasto, o seu investimento está valendo a pena, está se pagando, né? Então, o cenário atual, a gente está vivendo aqui uma crise sem precedente, às margens aí de uma terceira guerra mundial. Espero que eu esteja errado, né? Então, cada vez mais um cenário muito competitivo, cada vez mais as margens de lucro cada vez mais apertadas, gestores inseguros. Isso tudo é um cenário tenebroso, né? E o dilema: investir em inovação ou reduzir despesas imediatas? Isso um dilema que a gente escuta praticamente toda semana nas consultorias que eu faço, né? Então, inovação não é um luxo, inovação é uma estratégia, tá, pessoal? E cortar custos sem inteligência pode significar cortar o próprio futuro, né? Então, eu gosto muito de fazer essas análises, porque muitas vezes as pessoas ficam naquela, não, mas eu tenho que diminuir minha folha, eu tenho que diminuir meu operacional, né? Então, isso é, 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 é saudável? Mas eu não conheço nenhuma empresa hoje que ela consiga crescer se ela não tiver um mínimo de investimento. Então, quando eu falo em investimento e inovação, estou falando de inovação tecnológica. A gente sabe que a inteligência artificial está chegando e chegou já sem bater na porta, chegou com os pés na porta. E a gente sabe que se você não inovar tecnologicamente, seu concorrente está fazendo isso. Então, muitas vezes, eu falo que inovação tecnológica tem que, ao menos, se pagar, né? Ela tem que ser algo inteligente.
ela tem que aumentar a produtividade do setor operacional, ela tem que aumentar a performance do comercial, ela tem que otimizar processos. Então, investir em inovação é você trazer resultados, não é diminuir pessoas, cortar pessoas. Eu não gosto desse viés de investir para demitir. Eu gosto do viés de investir, inovar para potencializar. Tá bom? Então, eu gosto muito de falar nas minhas palestras que a gente está vivendo um momento sem precedente na humanidade. E nesse momento que a gente está vivendo, a estrela principal é o humano, e não a máquina, e não a IA, certo? Então, muitas empresas acreditam que inovar é igual a grandes investimentos. E não necessariamente é isso que acontece. É por isso a importância de se começar inovando, buscando uma consultoria séria, buscando empresas sérias que já trabalham com o segmento, que já têm cases de sucesso, né? Que vai lhe acompanhar durante todo o processo de instalação, de manutenção, de pós-venda. Não só vai entregar um produto de prateleira, mas também vai entregar um produto customizado, que vai acompanhar as necessidades do seu mercado, as necessidades do seu cliente. Então assim, eu gosto muito de deixar isso bem claro, né? Porque muitas empresas pensam que inovar é gastar muito, e não necessariamente, né? Mostrar que existem soluções acessíveis e escaláveis. O que são isso? São soluções que você pode contratar um pacote básico, né? Muitas vezes chamam de standard, que é o basiquinho ali, que é o produto de entrada, que muitas vezes tem um valor bem baixo, e você pode escalonar, né? De acordo com suas demandas, com suas necessidades, você vai contratando novos serviços, né? Exemplo disso é softwares SaaS, né? Que é aquela plataforma que você contrata e, de acordo com a demanda, ele vai aumentando a performance. Você não precisa contratar serviços de servidores, você contrata o serviço SaaS e ele entrega ali, e o serviço é praticamente 100% alugado. A partir do momento que você quer descontinuar o serviço, emite lá o comunicado e a vida segue, né? Então, serviços via SaaS é um serviço bem interessante para quem quer começar gastando pouco. Você vai pagar sob demanda, né? Então, automações simples, as IAs estão aí, que são IAs generativas, pacotes básicos a partir de $19. Isso já serve para lhe dar um gostinho do que é uma automação usando inteligência artificial. Inovação, ela precisa se pagar, né? Então, se você está gastando aí num sistema R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, ele tem que ter um sentido. Você tem que parar, fazer aquela continha. Tá, eu estou investindo isso, mas ele aumentou a minha produtividade. Eu consigo ser mais rápido, eu consigo ser mais eficiente com o meu cliente, eu consigo ser mais assertivo, eu consigo ter um posicionamento de marca melhor, eu consigo chegar onde antes eu não chegava. Minha equipe operacional está trabalhando mais focada. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. A minha inovação, ela precisa 100% se pagar, certo? Tecnologia sem retorno é desperdício, né? Inovação sem resultado é ineficiente. Então, os riscos, agora, com soluções milagrosas. Quero chamar a atenção a você, meu querido amigo, minha querida amiga da TV Humana, aqui do programa TecVisio, nesse ponto bem interessante, que são os riscos das soluções milagrosas. Muitas vezes a gente está lá no Instagram, está no YouTube, e tem lá o clique aqui, né? E a pessoa promete soluções assim inovadoras, milagrosas,
E essas soluções são, muitas vezes, são pegadinhas. Anderson, por que são pegadinhas? Porque são soluções de pessoas que não têm condições de atender você, não tem histórico, a empresa não tem base, não tem suporte. Então, muitas vezes, elas revendem essas soluções sem nenhum tipo de suporte. Então, primeira coisa, quando vocês forem contratar soluções, olhe se é uma solução milagrosa. Olhe se aquela solução que ele está dizendo que vai entregar tudo, ele realmente entrega. Peça uma versão de teste. Converse com pessoas que já compraram essa solução, digamos, milagrosa. Isso é bem interessante, porque deixa você mais confortável, né? Porque muitas vezes você pode ser, desculpe, a cobaia da vez, né? Então, alertar sobre promessas exageradas do mercado, muitas vezes não é aquilo que você está contratando. A importância de buscar profissionais sérios, com histórico comprovado. A inovação não é um atalho, pessoal. A inovação é uma construção, tá? E como, Anderson, inovar com inteligência? Perguntas chaves, né? Essa solução resolve um problema real? Vai gerar economia ou aumento de produtividade? Posso fazer um pequeno piloto, uma POC, que a gente chama, 30 dias, 60 dias? Qual o retorno e prazo estimado do meu investimento? Mostrar exemplo de pequenas mudanças que geram grandes impactos, né? Então, isso eu gosto muito de trazer para os meus clientes, né? Palestras, sala de aula com meus alunos da faculdade. O importante é a satisfação do nosso cliente. Não adianta você que está me ouvindo, que é da área de tecnologia, com soluções aí da NASA, se essas soluções não resolvem problemas reais. Às vezes a gente tem uma Ferrari em casa de soluções, mas muitas vezes nosso cliente ele quer um fusquinha, mas um fusquinha, um feijão com arroz bem feito, que resolva o problema, né? Então, às vezes a gente está preocupado em resolver problemas tão grandiosos, numa perfeição tão grandiosa, e os nossos clientes querem uma solução simples, fácil de trabalhar, eficiente, curta, né? Robusta, mas que resolva ali. Então, essa é minha dica para você, primeira mão, um assunto extremamente quente, né? Que é inovar, criar ou gastar, né? Depende muito do ponto de vista e do momento que as empresas estão passando. Aí você que está em casa, você pode estar me perguntando, mas Anderson, minha empresa está começando agora, eu estou sem dinheiro em caixa, eu não tenho como gastar e não tenho como inovar nada. Pessoal, não necessariamente inovar tem que ser inovar em tecnologia, mas eu estou pegando o viés tecnológico. Comece com esses aplicativos gratuitos que tem hoje de inteligência artificial. Vou dar exemplo aqui de três: o Gemini, o ChatGPT, né? E o próprio Copilot da Microsoft. Comece versão free, fazendo lá. Se você trabalha com bolo, pede uma receita atualizada de uma região, de um bolo que você faz, mas de uma região distante da sua. Você faz bolo de chocolate, pede uma receita inovadora de bolo de chocolate que vem dos Estados Unidos, que é a sensação dos Estados Unidos. Se você trabalha com vendas de produtos diversos, pede uma dica de marketing, como abordar melhor o seu cliente. Coisas simples, para você começar a entender o potencial que tem a inteligência artificial no viés de inovação.
eu lembro bem que minha mãe é cozinheira. Então, minha mãe criou os nossos irmãos, os filhos dela, fazendo comidas, né? Salgado, coxinha, risoles, pastel. E muitas vezes a gente tinha que assistir a Ana Maria Braga para anotar a receita, né? Receitas inovadoras, com recheio inovador, para a gente testar e aumentar os nossos clientes, aumentar nosso faturamento. Então, é algo simples, entendeu, pessoal? Desculpa. É algo simples que vocês podem fazer em casa, que potencializa a receita de vocês, potencializa os negócios de vocês. Tá? Então, não necessariamente você precisa gastar recursos de início, se você é um microempreendedor, se você tem uma pequena empresa. Não necessariamente você tem que ficar gastando, né? Então, são dicas que vocês podem começar, né, automatizando e-mail. Eu tenho uma gama de e-mails grandes aí, de envio de e-mails, de recebimento de e-mails. Eu quero potencializar essas respostas. Vocês podem botar a inteligência artificial para analisar e-mails, para responder e-mails, para rabiscar e-mails. Então, tudo isso, né? Lógico que a versão free vai ser uma versão rasa, sem muita profundidade de conhecimento. Mas não necessariamente vocês precisam gastar agora para inovar. Então, do pipoqueiro, da pessoa mais simples, do feirante, até a pessoa que está ali no nível já mais executivo, essa pessoa pode inovar com pequenos gastos, ou com poucos gastos, ou quase nenhum gasto. Mas o importante é que você pode escalonar de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, reflexão para vocês, não é uma escolha entre inovar ou economizar, isso não é uma escolha, são opostos, né? A verdadeira escolha sempre vai ficar estagnada em construir um futuro eficiente e sustentável, obviamente, né? Então, a inovação bem direcionada, ela não é um custo, ela é um investimento com retorno. E você, empresário ou gestor, vai escolher o que na sua empresa? Cortar o futuro ou construir o próximo passo? Então, fica essa reflexão aqui nesse programa. Então, eu incentivo vocês a entrar em contato conosco, participar dos nossos futuros debates, sugerir, até mesmo, Anderson, eu quero participar com você na sua gravação, a gente fazer um ping-pong, né? Que é bem interessante, para a gente não ficar só naquele monólogo. Eu gosto sempre de trazer também convidados para a gente discutir das mais diversas áreas, da área de tecnologia, de inovação, de pesquisa, mercado de trabalho. Eu gosto muito desse viés. Tá bom, meus amigos? Então, com isso, a gente está chegando aqui ao final de mais um programa. Então, só recapitulando, hoje a gente discutiu o assunto em pauta, que foi inovar ou diminuir gastos. Eis a questão. Então, você que está acompanhando aqui a TecVision na TV Humana, Anderson Oliveira, minha formação, sou formado em redes, computadores e segurança, sou formado em gerência de projetos, que é minhas especializações, inteligência artificial, terminei agora e estou fazendo mestrado em inovação e tecnologia voltado para a educação. Então, são áreas que eu gosto, que atuo, né, também como consultor independente e professor universitário. Gosto muito desses assuntos, acho que esses assuntos têm tudo a ver com a sociedade contemporânea e gosto muito desse debate, encorajando os telespectadores a fazer reflexões
sobre esse momento que a gente está vivendo disruptivo na humanidade, né? A gente chama muitas vezes de a nova revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Então, encorajo vocês a entrar nesse mundo, perderem o medo, né? Porque o medo não nos leva a nada, e encarar a tecnologia, encarar a inovação tecnológica como algo comum em nossas vidas. Eu falei agora há pouco que antes a gente tinha que assistir Ana Maria Braga para pegar uma receita e inovar, né? E hoje a gente tem isso à mão 24 horas, tanto no YouTube como na inteligência artificial, até com receitas inovadoras. Então, só para vocês terem ideia em que momento a gente está vivendo. E essa geração que está nascendo agora já vai nascer com isso no DNA. Tá bom, meus amigos? Então, ficamos por aqui. Feliz por estar de volta na nossa terceira temporada. E espero encontrar vocês em breve aqui na TV Humana com o programa TechVision com o apresentador Anderson Oliveira. Então, um forte abraço. Nos encontramos em breve na nossa terceira temporada, no nosso segundo programa. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. TechVision está no ar.